Olá pessoal, meu nome é Lucas Crispim, esse é o aulão de Física, voltado para o PISM-1 da UFJF, e essa é uma rápida introdução à cinemática. Então pessoal, para começar, nós devemos definir aí rapidamente o que seria cinemática, tá certo? Então a cinemática ela é parte da mecânica, tá certo? Que é o nosso objeto de estudo geral, aí do primeiro ano do ensino médio, mas para ser mais específico do PISM-1, tá certo? A cinemática, ela está preocupada com a descrição do movimento de um corpo, tá certo? E o que seria a descrição do movimento desse corpo? A descrição do movimento de um corpo, ele vai nos fornecer determinadas informações sobre esse corpo, numa determinada observação, num tempo de observação. O que são essas informações? Elas são a posição do corpo, tá certo? A velocidade que esse corpo vai ter e a aceleração que esse corpo tem ao longo desse tempo de observação, tá certo? Então, a descrição do movimento, ela nada mais, nada menos é que fornecer para nós essas informações do corpo durante um tempo de observação aí, um tempo que a gente vai querer observar o movimento desse corpo, tá certo? Então, para começar, a gente vai ter ali no caso a posição desse corpo, tá certo? E aí, a gente tem lá, no caso, já vou começar denotando a posição do corpo pela letra S, tá certo? Ah, professor, mas por que os livros de física sempre marcam posição, tá certo, no espaço com a letra S? Vem do inglês, né, no caso, que remete ao inglês de space, tá certo? Space, que nada mais, nada menos é do que espaço, tá? Espaço. Que também pode ser, no caso, as posições que um móvel vai ocupar ao longo do tempo. Então, por exemplo, o espaço inicial ocupado por um determinado móvel, eu vou chamar ele de S0, para a gente já ficar familiarizado com os conceitos que vão aparecer para a gente aí mais adiante. O espaço posterior ao S0, imediatamente posterior, eu vou chamar de S1. O espaço posterior eu vou chamar de S2. E assim sucessivamente. O conjunto de todas essas posições aí ao longo do tempo, eu vou chamar de trajetória. Essa vai ser a trajetória desenhada aí por um móvel ao longo do tempo, tá certo? Beleza? Bom, falando de trajetória, é interessante para nós, como fomos observar esse conjunto de posições ao longo do tempo, que dentro dessa trajetória, aí eu vou desenhar uma linha para representar a nossa trajetória, conjunto de pontos ao longo do tempo, que nós tenhamos aí um marco zero. Mas, professor, por que seria interessante ter esse marco zero? Esse marco zero vai ser uma referência para nós da posição em que um determinado móvel vai ocupar no tempo. Tá certo? Então, se a gente tem aí, por exemplo, estamos numa estrada aqui, por exemplo, a estrada, a BR-040, que liga Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Se estamos no quilômetro 90 dessa rodovia, tá certo? Isso é uma posição, quilômetro 90, ele nada mais, nada menos é do que uma posição S, tá certo? Ao longo de uma trajetória, que por acaso vamos estar desempenhando aí, que é ir de Juiz de Fora para o Rio, ou estar voltando, essa vai ser uma posição, em relação a um referencial, a um sistema de referência, que será o nosso marco zero, que está em alguma posição dessa rodovia. Então eu posso, por exemplo, se eu estou indo de Juiz de Fora para o Rio, por exemplo, no caso, exemplificando, se acontece algum problema no carro e eu tenho que ligar para o socorro, eu digo, olha, eu estou na posição, eu estou no quilômetro 90, tá? E esse socorro consegue identificar, ele consegue ir ao seu encontro, dado uma posição relativa ao marco, tá certo?
e ele consegue chegar lá para te dar o socorro. Então o marco zero, ele identifica exatamente a que distância você está aí na trajetória desse marco, tá certo? Então, ele é uma informação que não te fornece tudo do seu movimento, mas ele já começa a te dar alguma informação de como que é o seu movimento, de como que você está desenvolvendo essa trajetória aí, esse marco zero. Outra informação importante no caso aí nosso, físico, que nós podemos incluir situações adversas, nós podemos ter também, daí dentro de uma trajetória, considerando o marco zero, posições positivas, tá certo? Aí a gente tem o nosso marco aí zero, tá? Nosso marco zero. Nós podemos ter, por exemplo, aqui a posição S igual a 10 km, tá certo? Aí contada, no caso, à direita do marco zero. E nós podemos ter também, no caso aqui, respeitando a esquerda do zero e aí está contando a parte negativa, tá certo? Nós podemos ter, no caso, à esquerda, a posição S igual a menos 10 km, tá certo? Então, esse marco zero ele é interessante também para nós marcarmos posições positivas e negativas dentro de uma trajetória. Então, ele serve também aí como eu já havia dito, ele serve como referência para a gente, tá certo? Ele já emenda no conceito de referencial. Esse lugar geométrico aqui, em que nós colocamos a nosso zero, ele é o nosso referencial dentro de uma trajetória que nós vamos estar aí executando, tá? Dentro desse mesmo assunto de referencial, nós temos que entrar no conceito de repouso e movimento, tá certo? E vamos entrar nesse conceito com um pequeno exemplo, tá? Se nesse mesmo carro que você está indo para o Rio de Janeiro, está saindo de Juiz de Fora, indo para o Rio, dentro desse mesmo carro, por exemplo, se você está lá sentadinho, tal, de carona, em relação a você, por exemplo, a poltrona que você está sentado, o banco do carro, ele está em repouso. Tá? O que é estar em repouso nesse caso? A sua posição em relação a você, em relação à pessoa que está sentada, ela não se altera ao longo do tempo. Então nós dizemos que em relação à pessoa sentada, a poltrona está em repouso. Sua posição não se altera ao longo do tempo. Tudo bem? Mas, em relação, por exemplo, a uma placa que está na beira da estrada, essa posição da placa, o carro se deslocando em relação ao rio, a posição da placa em relação a você muda ao longo do tempo. Então nós dizemos que em relação à placa, você está em movimento, ou ela está em movimento em relação a você. Então, em relação a referencial, repouso e movimento são conceitos relativos, tá certo? Então pode-se estar num referencial, por exemplo, eu coloco meu referencial num corpo qualquer que eu queira, tá? E em relação a esse corpo, eu posso estar em movimento ou não, tá certo? Então, por exemplo, meu celular aqui em cima da mesa agora, eu gravando essa videoaula para vocês, ele está em repouso em relação à tela do computador, tá certo? Ele está em repouso, por exemplo, ao teclado do computador. Mas como ele está na Terra, e nós sabemos aí que a Terra está se girando em torno do Sol, ele não está em repouso, por exemplo, em relação ao Sol. Tá bom? Então, pessoal, esses são os conceitos iniciais da cinemática. Tá? Vamos fazer alguns exercícios agora para complementar esses conceitos, para esclarecer e ver como esses conceitos podem aparecer para a gente em forma de exercício. E esse vai ser o nosso próximo passo. Então, pessoal, vamos fazer um exercício aí para verificar se a gente está com um conceito aí bem definido na nossa cabeça, tá? Vou ler rapidamente para vocês. Você está viajando, sentado na poltrona de um ônibus pela rodovia 040 que liga Brasília ao Rio de Janeiro. Cite um referencial em relação ao qual você está em repouso e outro referencial em relação ao qual você está em movimento. Então, vamos lá, pessoal. Em repouso, tá? Em repouso a gente vai ter aí, ó.
Você está sentado na poltrona, então em relação à própria poltrona, você está em repouso, tá certo? Em relação à janela do ônibus, tá? Você está em repouso. Em relação à sua mala, ou à sua mochila, tá? A sua bagagem, você está em repouso. Então, são exemplos de 3 referenciais aí, sobre os quais você está em repouso. Agora, movimento, pessoal. Em movimento. Então, a gente está em movimento em relação às placas, tá? As placas na estrada. Nós estamos em movimento em relação a uma parada de ônibus na estrada. Paradas, tá? Paradas na estrada, estamos em movimento em relação a essas paradas. Estamos em movimento em relação ao asfalto, tá certo? Então, são 3 exemplos aí no caso. De repouso, tá certo? E 3 exemplos de referenciais dos quais a gente vai estar em movimento, pessoal. Então é isso. Agora vamos fazer um exercício aqui que é um pouquinho mais difícil. A gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho mais demorada. Vou ler rapidamente para vocês. Considere 3 objetos A, B e C. Analise a afirmativa abaixo e indique se está certa ou errada. Se A está em movimento em relação a B e B está em movimento em relação a C, então A está em movimento em relação a C. Então vamos usar 2 abordagens aí. Tá? Então a primeira, ó, vamos colocar aqui em caixinhas, tá certo? Vamos colocar aqui em caixinhas A, B, tá? B está se movendo em relação a A, como diz a alternativa, e C, tá certo? Está se movendo em relação a B, como diz a sentença, tá certo? Nessa primeira situação aqui colocada, pessoal, A está em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a C, tá? E, aqui como a gente colocou o nosso referencial em A, C está em movimento em relação a A, tá certo? Beleza? Então, nessa situação, a afirmação está correta. Ok. Afirmação correta, tá certo? Mas vamos levantar uma nova dúvida aí, pessoal. Uma situação diferente para a gente poder analisar, tá? Novamente, a gente vai ter aí o corpo A. Novamente, a gente vai ter o corpo B, tá certo? O corpo B está em movimento em relação a A, tá? Agora, pessoal, prestem bem atenção aqui, ó. Vamos colar o bloco C ao bloco A. De modo que A está em movimento em relação a B. B está em movimento em relação a C. Não está? Eles estão em movimento, não estão? Um em relação ao outro. Mas em relação a A, C está em repouso. Lembrem-se que a gente colou um ao outro, tá certo? De modo que eles ficassem juntos. Então eu posso ter A em movimento em relação a B, B está em movimento em relação a C, e A não está em movimento em relação a C. Portanto, a afirmação está errada, pessoal. Errada. Certo? Uma situação aí que os alunos iriam ser levados a pensar seria essa primeira situação aqui, em que ambos os corpos B e C estão em movimento em relação a A. Mas eu posso ter movimento relativo de A e B, posso ter movimento relativo de C e B, mas A e C estarem em repouso entre si. Tá certo? Portanto, a afirmação está errada, pessoal. Então, essa é uma situação e problema um pouco mais complicada do que a primeira. E é um exercício aí para a gente treinar os conceitos que nós aprendemos em relação a referencial, repouso e movimento. Então é isso aí, pessoal. A aula de hoje está terminada.